Marian Rojas. Estapé passou 30 anos observando homens em seu consultório. E existe algo que eles repetem, sem parar. Um padrão tão consistente que chega a assustar. Mas eles jamais dizem isso diretamente. Eles escondem por trás de silêncios incômodos, de mudanças de assunto, de risadas nervosas quando alguém chega perto demais da verdade, e quando finalmente admitem, é sempre em sussurros. Como se confessar isso fosse destruir algo fundamental em sua identidade. Como se a simples ideia de que alguém mais soubesse, pudesse mudar a forma como o mundo os vê. Este segredo que os homens guardam com tanto afinco não tem a ver com infidelidade, nem com fantasias proibidas, nem sequer com medo sobre sexo ou compromisso. É algo muito mais profundo. Algo que toca a essência de como eles experimentam o amor, de como se sentem em uma relação, do que verdadeiramente precisam, mas nunca se atrevem a pedir. E o mais perturbador é isto: a maioria das mulheres nunca descobre. Passam anos, décadas, inclusive com um homem, e jamais chegam a conhecer esta verdade que ele carrega em silêncio. Essa vulnerabilidade que guarda como se fosse um tesouro perigoso. Marian Rojas. Estapé diz que quando uma mulher finalmente entende este segredo, tudo muda. A forma em que se comunicam, a profundidade de sua intimidade, o nível de conexão que podem alcançar. Porque acontece que este segredo, uma vez revelado, é a chave mestra que abre uma porta que a maioria dos casais nem sequer sabe que existe. Então, qual é este segredo que todos os homens guardam, mas nenhum confessa? A resposta vai te incomodar, porque provavelmente você tem feito exatamente o oposto do que precisa fazer, durante todo este tempo, sem saber. 2 anos atrás, chegou ao consultório de Marian um homem chamado Rafael, 42 anos. Advogado renomado, casado por 15 anos com Fernanda, uma mulher extraordinária segundo suas palavras. 2 filhos, uma vida que de fora parecia perfeita. Mas Rafael chegou destruído, chorando de uma forma que Marian descreve como dilacerante. Não por uma crise externa, não porque algo ruim tivesse acontecido, mas porque algo bom havia acontecido. E isso o tinha quebrado completamente. Na semana anterior, Fernanda havia organizado um jantar surpresa para seu aniversário. Nada extravagante, apenas os 2. Ela havia cozinhado seu prato favorito, havia posto velas, música suave. Ao final do jantar, lhe entregou um presente pequeno, uma foto emoldurada deles 2 de 20 anos. Atrás, quando se conheceram, com uma inscrição que dizia: "Obrigada por continuar sendo o cara por quem me apaixonei." E Rafael desmoronou. Ali mesmo, na mesa. Fernanda se assustou. Pensou que algo terrível estava acontecendo. Mas quando finalmente pôde falar, Rafael disse algo que ela jamais esperou escutar. "Nunca me senti tão visto em minha vida?" Fernanda não entendeu. "Rafael, me explica. Eu te vejo todos os dias. Vivemos juntos há 15 anos. E aí foi onde Rafael disse algo que Marian descreve como o momento de revelação mais profundo que havia presenciado em anos. "Você me vê como esposo, como pai, como provedor, como o cara que resolve as coisas, que toma decisões, que resolve problemas. Mas naquela foto, me viu como eu, como Rafael. O cara de 22 anos que te olhava como se você fosse o universo inteiro. E por um segundo, me deu permissão para ser esse cara outra vez. Não o homem que tem que ter tudo resolvido. Só eu." Marian diz que Fernanda ficou paralisada. Porque acabava de descobrir, depois de 15 anos de casamento, algo fundamental sobre o homem com quem compartilhava sua vida. Os homens carregam uma pressão invisível que ninguém vê. Uma pressão que começa desde que são meninos. E nunca se detém.
A pressão de ser o forte, o que soluciona, o que protege, o que não se quebra, o que sempre sabe o que fazer. E aqui está o segredo que jamais confessam. Estão esgotados. Esgotados de pretender que têm tudo sob controle, quando por dentro sentem que apenas conseguem se manter à tona. Esgotados de atuar como se nada os afetasse, quando a verdade é que sentem tudo, profundamente, mas não têm permissão para mostrar. Esgotados de ser os que carregam o peso do mundo, enquanto todos assumem que assim é como deve ser. Mas a parte mais escura deste segredo é esta. Nem sequer eles mesmos são conscientes de que estão esgotados, porque levam tanto tempo desempenhando este papel que já não sabem onde termina a atuação e onde começa o DO. Verdadeiro eles. Marian Rojas. Stapé explica que há uma diferença brutal entre ser visto como um role e ser visto como uma pessoa. E os homens, em sua maioria, só são vistos como roles. Esposo, pai, provedor, protetor, líder, solucionador de problemas. Mas debaixo de todos esses roles, há um ser humano, com medo, com dúvidas, com inseguranças, com o desejo profundo, quase desesperado, de poder baixar do pedestal por um momento e simplesmente ser. E este é o segredo que nunca confessam. O Kimon? Mais desejam no mundo, mais que sexo, mais que admiração, mais que respeito. É sentir que podem ser vulneráveis com você, sem que isso mude como os vê, sem que isso os faça menos homem a seus olhos, sem que isso signifique que agora você tem que se converter na forte, porque ele se permitiu ser fraco por um momento. Rafael contou a Marian que durante 15 anos de casamento, nunca havia chorado frente a Fernanda. Nem sequer quando morreu seu pai. Nem quando perdeu um caso importante que quase arruína sua carreira. Nem quando seu filho teve um acidente e passaram 3 horas na sala de emergências sem saber se estaria bem. Se trancava no banheiro. Esperava até que todos estivessem dormindo. Chorava no carro antes de chegar em casa. Mas nunca frente a ela. Porque em sua mente, se Fernanda o visse se quebrar, ela perderia a fé nele. Deixaria de vê-lo como o homem forte que ela precisava. E, eventualmente, perderia o respeito, o desejo, o amor. Marian perguntou de onde havia tirado essa ideia. Rafael ficou em silêncio por um longo rato. Finalmente disse, de todas as partes, do meu pai que jamais chorou, dos filmes onde o herói nunca amarela, das mulheres que conheci antes de Fernanda que deixavam de ligar enquanto viam um lampejo de debilidade, da sociedade que te diz que um homem de verdade aguenta tudo, da minha própria mente que me repete uma e outra vez que, se me permito sentir, tudo vai desmoronar. E aqui está a tragédia maior deste segredo. A maioria dos homens vive com a convicção de que sua vulnerabilidade é um fardo, que suas emoções são um problema que devem resolver em privado, que o amor de sua parceira é condicional a que eles mantenham esta fachada de invulnerabilidade. Mas Marian Rojas Stapé descobriu algo que muda tudo. Depois de décadas trabalhando com casais, depois de milhares de horas escutando tanto a homens como a mulheres, depois de observar quais relacionamentos sobrevivem e quais desmoronam, os casamentos mais profundos, mais íntimos, mais duradouros, são aqueles onde o homem se sentiu seguro o suficiente para deixar cair a máscara, onde a mulher não só aceita sua vulnerabilidade, mas a convida, a celebra, a protege como se fosse o presente mais precioso que ele pudesse dar. Fernanda disse a Marian, em uma sessão no divã, algo que resume essa verdade perfeitamente. Eu não me apaixonei pelo homem perfeito. Eu me apaixonei por Rafael. E durante 15 anos, ele me mostrou uma versão editada de si mesmo. Uma versão criada para me impressionar, para não me decepcionar. E eu perdi a chance de conhecer o homem real. Aquele que tem medo, aquele que duvida,
aquele que precisa que o abracem sem ter que ser forte por um maldito momento. Marian conta que quando Fernanda disse isso, Rafael chorou outra vez, mas dessa vez não se escondeu, não se desculpou. Simplesmente chorou enquanto Fernanda o abraçava. E naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. Agora, a pergunta que você provavelmente está se fazendo é: como diabos eu vou fazer para que ele me mostre essa vulnerabilidade que ele escondeu a vida inteira? E aqui é onde a maioria das mulheres comete o erro fatal. Tentam arrancar isso dele à força, com perguntas diretas. Fala comigo, diz o que você sente. Por que você não me conta o que está acontecendo? Abre-se comigo. Mas Marian Rojas Estapé é clara. Não funciona assim. Porque a vulnerabilidade masculina não responde à demanda. Responde à segurança. A certeza absoluta de que se ele se abrir, não vai ser julgado, nem consertado, nem transformado em seu projeto de resgate emocional. Os homens não se abrem quando você pergunta. Se abrem quando criam um espaço seguro. E esse espaço não se cria com palavras. Se cria com ações. Com padrões consistentes que demonstrem ao sistema nervoso dele que ali, contigo, ele pode baixar a guarda sem consequências. Marian trabalhou com Fernanda durante vários meses para criar esse espaço. E o que descobriram juntas é revelador. Primeiro, Fernanda teve que entender algo contraintuitivo. Deixar de precisar que Rafael fosse forte. Porque cada vez que ela entrava em pânico, cada vez que ela dizia, não sei o que fazer, diz você, toma a decisão. Automaticamente estava reforçando a mensagem de que o valor dele dependia da capacidade de ter respostas. De resolver, de carregar o peso. Então, Fernanda começou a manejar as próprias emoções, a tomar decisões sem pedir permissão ou validação constante. Não para se afastar dele, mas para libertá-lo da pressão constante de ter que sustentá-la emocionalmente enquanto sustentava todo o resto. E algo fascinante começou a acontecer. Rafael começou a relaxar, sutilmente no início. Comentários pequenos sobre o dia dele. Admitir que algo no trabalho o havia frustrado. Dizer não sei em resposta a não uma pergunta em vez de inventar uma resposta só para parecer que tinha o controle. Segundo, Fernanda aprendeu a arte da validação sem solução. Quando Rafael compartilhava algo vulnerável, o primeiro instinto dela era resolver, oferecer conselhos, dizer como resolver o problema. Mas Marian ensinou a ela que o que Rafael precisava não era mais uma solucionadora. Ele já tinha pressão suficiente de ser o próprio solucionador. O que ele precisava era alguém que simplesmente o visse. Que dissesse, isso parece difícil. Entendo por que isso te afeta. Faz sentido que você se sinta assim. Nada de, mas veja o lado positivo. Nada de, pelo menos você tem isso ou aquilo. Nada de comparar a dor dele com a dos outros. Só validação pura. Eu te vejo. O que você sente importa. Você não está louco por sentir isso. E terceiro, Fernanda fez algo que Marian descreve como revolucionário. Compartilhou a própria vulnerabilidade sem a expectativa de que Rafael a resgatasse. Ela contou sobre os medos dela, as inseguranças dela, os dias difíceis dela, mas não como um peso que ele devia resolver, mas como uma janela para a humanidade dela. Como dizendo, olha, eu também sou imperfeita, eu também tenho rachaduras. E continuamos bem. O mundo não desabou porque eu admiti que não tenho tudo resolvido. E o seu também não vai desabar. Isso foi o que Rafael mais tarde descreveria como o ponto de inflexão real. Ver Fernanda ser vulnerável sem desmoronar ensinou a ele algo que mudou a vida inteira dele. A vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. E você pode ser humano e continuar sendo amado. 6 meses depois dessa primeira sessão, Marian recebeu um e-mail de Fernanda. Era curto, mas poderoso.
Ontem à noite, Rafael me disse que está com medo. Medo de envelhecer. Medo de não ser suficiente para nossos filhos. Medo de que um dia eu acorde e perceba que me conformei com ele. E ele disse isso sem se desculpar, sem rir nervosamente, sem mudar de assunto depois. Só disse. E eu só o abracei. E foi o momento mais íntimo que tivemos em 16 anos juntos. Obrigada por me ensinar a criar o espaço para que isso fosse possível. Marian diz que esse é o segredo que os homens nunca confessam, mas que toda mulher deve saber. Por trás da fachada de fortaleza, há um menino assustado que só quer saber que pode descansar. E não tem que ter todas as respostas. Que pode admitir que está perdido, confuso, assustado e continuar sendo digno de amor. E a mulher que entende isso, a que cria o espaço para que isso aconteça, não só ganha acesso a uma profundidade de conexão que a maioria nunca experimenta, também se torna a pessoa mais importante na vida dele. Não porque o necessite, não porque o arrume, mas porque permite algo que ninguém mais no mundo permite: ser completamente ele mesmo. Se esta mensagem está tocando uma parte profunda de você, se você está começando a ver seu parceiro sob uma luz completamente nova, considere apoiar este canal com o Super Thanks. Estes conteúdos baseados na psicologia de Marian Rojas Estapé requerem investigação profunda e cuidado real para trazer verdades que transformem, não só entretenham. Seu apoio permite que continuemos criando conteúdo que realmente importa. Agora bem, tudo isso soa lindo na teoria, mas a realidade é mais complicada, porque nem todos os homens respondem da mesma forma, e nem todas as situações são tão lineares como a história de Rafael e Fernanda. Deixa eu te contar sobre outro caso que chegou ao consultório de Marian. Esse é mais complexo, e provavelmente mais próximo do que muitas estão vivendo. Sofia estava há 8 anos com Marcos. 8 anos onde ela havia tentado tudo. Havia lido todos os livros. Havia feito terapia individual. Havia tentado criar esse espaço seguro do qual todos falam. Mas Marcos simplesmente não se abria. Não importava o que ela fizesse. Quando Marian começou a trabalhar com eles, a primeira coisa que notou foi isso. Sofia estava fazendo tudo certo. Tecnicamente. Validava. Não pressionava. Compartilhava a própria vulnerabilidade. Mas havia algo sabotando tudo. Sem que ela sequer percebesse. Fernanda tinha medo. Um medo profundo, visceral, de que se Rafael realmente se mostrasse vulnerável, se realmente deixasse cair todas as defesas, ela descobriria algo que não poderia aceitar. Que ele não era o cara que ela acreditava. Que havia coisas escondidas que romperiam a relação. E Rafael sentia isso. Inconscientemente. Ele percebia que o convite de Fernanda à vulnerabilidade não era genuíno. Era um teste. Uma forma de confirmar que ele era quem ela precisava que fosse. E se ele falhasse nesse teste, se mostrasse uma vulnerabilidade que a ela resultasse inaceitável, tudo se acabaria. Marian perguntou a Fernanda diretamente. Você está pronta para ver Rafael como realmente é? Mesmo que isso signifique descobrir coisas que não te agradem, dúvidas que você não esperava. Fraquezas que te assustem? Você está disposta a amá-lo de qualquer forma? Ou você está buscando confirmação de que ele é perfeito? Fernanda ficou calada, e nesse silêncio, encontrou sua resposta. Tenho medo de que, se eu o conhecer de verdade, ele não seja suficiente. E aí está a outra face desse segredo obscuro. Não só os homens têm medo de mostrar vulnerabilidade. As mulheres têm medo de recebê-la, porque durante toda a vida nos ensinaram que o homem deve ser a rocha. A âncora, o cara que não amarela, e se ele amarela, significa que nós temos que nos converter na rocha. E muitas mulheres sentem que não podem com essa pressão. Mas Marian Rojas Estapé tem uma perspectiva diferente sobre isso. Uma que desafia tudo o que nos ensinaram sobre papéis nos relacionamentos. A fortaleza em um casal
não é algo que uma pessoa deve carregar constantemente. É algo que se intercambia. Às vezes você é forte enquanto ele descansa. Às vezes, ele é forte enquanto você desmorona. E às vezes, os dois estão quebrados ao mesmo tempo e encontram força em estar quebrados juntos. A vulnerabilidade mútua não debilita uma relação, a torna inquebrantável, porque já não dependem de manter fachadas, já não gastam energia pretendendo. Toda essa energia que antes se ia em atuar, agora vai para amar-se de verdade. Marian trabalhou com Fernanda em algo fundamental: soltar a necessidade de que Rafael fosse perfeito. Soltar a fantasia do homem que nunca duvida, nunca teme, nunca se engana. E abraçar a realidade de um homem imperfeito, complicado, às vezes confuso, mas real. O processo não foi rápido. Fernanda teve que enfrentar suas próprias feridas. A relação com seu pai que lhe ensinou que os homens fortes são os valiosos. O medo de que se seu parceiro mostrasse debilidade, ela teria que se converter em alguém que não sabia ser. A crença profunda de que o amor era condicional ao desempenho. Mas algo lindo começou a acontecer quando Fernanda deixou de buscar confirmação de que Rafael era perfeito e começou a buscar conexão com quem Rafael realmente era. Rafael compartilhou, pela primeira vez em 8 anos, que havia estado lutando com ansiedade desde a adolescência, que às vezes, em meio a reuniões importantes, sentia que não podia respirar. Que havia noites onde se despertava convencido de que ia falhar em tudo, e que havia passado quase uma década escondendo isso de Fernanda, porque pensava que se ela soubesse, o veria como fraco. Fernanda chorou quando Rafael lhe contou isso, mas não de decepção, de alívio, porque finalmente estava conhecendo o homem real, não a versão editada, e descobriu algo que Marian Rojas Estapelli havia dito, mas que só agora entendia visceralmente. As imperfeições de Rafael não o faziam menos amável, o faziam humano, e ela podia amar a um humano de uma forma que nunca poderia amar a uma fachada. Agora, aqui vem a parte prática, porque toda essa teoria é linda, mas você precisa saber o que fazer amanhã, o que mudar em sua forma de se relacionar, como criar esse espaço seguro de que tanto falamos. Marian Rojas. Estapé tem um protocolo que tem funcionado com centenas de casais. Não é mágico, não é instantâneo, mas é profundamente efetivo se você o seguir com consistência. Primeiro, deixe de pedir vulnerabilidade. Sério. Deixe de dizer, abre-se comigo. Deixe de perguntar, o que te passa? Cada vez que o vê calado. Deixe de pressionar, porque cada vez que pede vulnerabilidade, você está enviando a mensagem de que seu estado natural não é suficiente, que necessita te dar algo mais. E isso cria exatamente a pressão que você está tratando de eliminar. Em lugar disso, normalize o silêncio. Normalize que às vezes ele não tem vontade de falar. E está tudo bem. Não significa que algo esteja errado. Não significa que ele está te ocultando algo. Às vezes as pessoas só precisam estar em paz, sem ter que explicar, ou processar, ou compartilhar. Segundo, quando ele compartilhar algo vulnerável, não importa quão pequeno seja, sua única resposta deve ser validação, não solução, não conselho, não comparação com sua própria experiência. Só, te escuto, isso tem sentido, entendo. E então cale a boca, literalmente, não encha o silêncio, porque é nesse silêncio onde ele vai decidir se é seguro compartilhar mais. Se você começa a falar, a explicar, a oferecer perspectivas, você está lhe tirando o espaço para aprofundar. Marian diz que isso é o mais difícil para a maioria das mulheres, porque estamos treinadas para conectar através de palavras, para processar verbalmente, para construir sobre o que a outra pessoa diz. Mas os homens não funcionam assim. Eles precisam de espaço depois de compartilhar. Precisam saber que o que disseram se ficou ali,
sem ser expandido, sem ser analisado, sem se converter em uma conversação de 2 horas sobre sentimentos. Terceiro, compartilhe sua própria vulnerabilidade sem agenda. E isso é crucial. Sem agenda. Não compartilhe algo vulnerável esperando que ele compartilhe em troca. Não use sua vulnerabilidade como moeda de intercâmbio. Compartilhe-a porque você é humana. E as relações profundas requerem que ambos mostrem sua humanidade. Mas aqui está o truque. Compartilhe e solte. Não espere que ele te resgate. Não espere que te dê soluções. Não desmorone de uma forma que o obrigue a entrar em modo protetor. Porque se você fizer isso, você está reforçando o padrão que está tratando de romper, que seu valor depende de ser seu salvador. Quarto, celebre as pequenas aberturas. Quando ele admite que está cansado, quando diz que algo o frustrou, quando confessa que não sabe o que fazer com uma situação. Esses são momentos de vulnerabilidade. Pequenos, sim, mas reais. E como você responde a esses momentos, determina se haverá momentos maiores. Assim, responda com gratidão. Não dramática, não efusiva, só genuína. Obrigada por me contar isso. Valorizo que confies em mim com isso. É simples, mas poderoso. E quinto, deixe de resgatá-lo de suas emoções. Se ele está frustrado, deixe-o estar frustrado. Se ele está triste, deixe-o estar triste. Não entre em pânico tratando de alegrar seu estado de ânimo. Não leve o mau humor dele para o lado pessoal, como se fosse algo que você tem que consertar. Porque cada vez que você tenta resgatá-lo de uma emoção incômoda, você está dizendo para ele que as emoções dele são um problema e você não consegue lidar com ele quando ele não está bem. E isso o empurra de volta para a fachada. Marian Rojas. Estapé explica assim: você tem que se converter em um recipiente seguro para todas as emoções dele. Não só as agradáveis. Todas. E um recipiente seguro não tenta mudar o que contém. Apenas o sustenta. Sem julgamento. Sem urgência para transformá-lo em algo mais aceitável. Agora, eu sei o que você está pensando. E se eu fizer tudo isso e ele nunca se abrir? Se depois de meses criando esse espaço seguro, ele continuar sendo uma parede? O que isso significa? Marian já viu isso, e a resposta dela é direta, mas difícil de ouvir. Às vezes, um homem está tão desconectado das próprias emoções, tão treinado para não sentir, que não importa o quão seguro seja o espaço, ele não consegue acessar essa vulnerabilidade, porque ele mesmo a enterrou tão profundo que já não sabe como encontrá-la. E se esse for o caso, não é seu trabalho desenterrá-la. Você não é a terapeuta dele. Você não é a salvadora dele. Seu trabalho é criar o espaço, invitar, modelar vulnerabilidade. Mas você não pode obrigar alguém a fazer um trabalho emocional que não está pronto para fazer. E aqui é onde Marian faz uma distinção crucial. Existe uma diferença entre um homem que está aprendendo a ser vulnerável e um homem que se recusa a fazer o trabalho de conectar com as emoções dele. O primeiro se abre lentamente, dá passos pequenos, às vezes retrocede, mas há movimento, há tentativa, há esforço. O segundo não dá nada, ano após ano, não porque não possa, mas porque não quer. Porque o custo emocional de se manter fechado é menor do que o custo de se abrir. E se essa é a realidade, você tem que decidir se consegue viver em uma relação sem profundidade emocional real, sem intimidade genuína. Com alguém que decidiu que a fachada é mais cômoda que a verdade. Fernanda teve sorte. Lucas era do primeiro tipo. Lento, resistente no princípio, mas disposto. E em um ano de trabalho com Marian, a relação entre eles se transformou em algo que Fernanda descreve como irreconhecível do que era antes, mais profunda, mais honesta, mais viva. Mas Marian também já trabalhou com mulheres que descobriram que o parceiro era do segundo tipo. E o processo de aceitar essa realidade, de soltar a esperança de que algum dia ele vai mudar,
É devastador, mas necessário, porque você não pode construir intimidade com alguém que decidiu que a vulnerabilidade é o inimigo. Existe um último elemento desse segredo obscuro que Marian Rojas Estapé enfatiza e que muda todo o paradigma de como entendemos as relações. Os homens não escondem a vulnerabilidade porque são frios, ou desconectados, ou incapazes de sentir. Eles a escondem porque o mundo, desde que são crianças, ensinou que o valor deles está ligado à utilidade, à capacidade de prover, de proteger, de resolver, de ser o cara que nunca amarela. E por trás de cada homem que parece forte, existe uma história de vezes que tentou ser vulnerável e foi castigado por isso, rejeitado, ridicularizado, abandonado, visto como menos homem, como fraco, como inadequado. Então, quando ele finalmente se abre com você, quando te mostra essa parte que passou a vida inteira escondendo, não é um momento pequeno, é um ato de coragem extraordinária. É ele apostando tudo na esperança de que você será diferente, de que você não o castigará por ser humano. E como você responder nesse momento determinará não só o futuro da sua relação, mas a capacidade dele de ser vulnerável em qualquer relação futura. Se você o receber com amor, com gratidão, com a certeza de que isso não muda sua visão dele, só a aprofunda. Você está dando um presente que muito poucos homens recebem na vida: permissão para ser completo, para não ter que se dividir entre o homem que o mundo precisa que ele seja e o homem que realmente é. Mas se você o receber com medo, com decepção, com a mensagem sutil, ou não tão sutil, de que preferia a versão editada, você estará confirmando cada crença que o manteve fechado durante décadas. E essas paredes que tomou tanto trabalho derrubar vão se reconstruir em segundos, mais altas, mais grossas, mais impenetráveis que antes. Marian diz que este é o momento mais importante na vida de uma relação. Não o primeiro encontro, não a primeira vez que dizem eu te amo, não o casamento, mas o primeiro momento de vulnerabilidade real, porque esse momento estabelece se vão ter uma relação superficial ou uma conexão que transforma ambas as vidas. E a maioria dos casais nunca chegam a esse momento. Vivem décadas juntos sem cruzar essa fronteira, sem saber que existe uma profundidade possível que eles nunca alcançaram. E pensam que assim é o amor, cômodo, previsível, seguro. Mas Marian Rojas Estapé está te dizendo que existe algo mais, algo que requer valentia, que requer soltar velhas crenças sobre como devem ser os homens e as mulheres, que requer estar disposta a ver seu parceiro em toda a complexidade dele, com todas as falhas, e amá-lo não apesar delas, mas incluindo-as, porque no final, o segredo que os homens nunca confessam é também um convite. Um convite a um tipo de amor que a maioria só vê em filmes, onde duas pessoas se conhecem de verdade, sem filtros, sem atuações, e escolhem ficar. Escolhem amar. Não pelo que projetam, mas por quem são. Lucas e Fernanda estão juntos há 18 anos. Lucas diz que os primeiros 15 anos foram um casamento, mas os últimos 3 têm sido algo completamente diferente. Uma união, uma conexão que ele não sabia que era possível. Não porque Fernanda mudou, mas porque ele finalmente pôde se mostrar completo. E ela o recebeu. Emily e Rafael estão agora noivos depois de 9 anos juntos. Emily diz que demorou 8 anos para conhecer Rafael. E 1 ano para se apaixonar pelo homem real. Não pelo que pensava que era, nem pelo que esperava que fosse. Pelo que sempre esteve ali, escondido atrás de camadas de proteção. Então, a pergunta real não é qual é o segredo que os homens nunca confessam. Você já sabe. Eles estão esgotados de pretender, desesperados para serem vistos,
aterrorizados de que, se o fizerem, serão rejeitados. A pergunta real é: você está pronta para recebê-lo? Você está disposta a amar o homem real? Não a versão editada. Você consegue lidar com a vulnerabilidade dele sem convertê-lo em seu projeto? Sem perder o desejo? Sem decidir que preferia a ilusão de fortaleza à realidade da humanidade dele? Porque se você conseguir, se realmente conseguir criar esse espaço e sustentá-lo com firmeza e ternura ao mesmo tempo, você vai experimentar um nível de intimidade que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe. Você vai ter acesso a partes dele que ninguém mais viu. Você vai construir uma conexão que não se rompe com os anos, mas que se aprofunda. E ele, esse homem que passou a vida inteira carregando o peso do mundo sozinho, finalmente vai poder descansar. Contigo. Em você. Sabendo que aqui, neste espaço que vocês criaram juntos, ele não precisa ser nada além dele mesmo. E isso, segundo Marianne Rojas Estapé, é o mais próximo do amor verdadeiro que existe. Agora me conta nos comentários. Qual parte desse segredo te impactou mais? A pressão invisível que os homens carregam? Ou o medo que nós mulheres às vezes temos de receber a vulnerabilidade deles? Quero saber o que ressoou com você.